Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, esse fundo de tela que você está vendo aí se trata do game, o Resident Evil 2. E ela vai encaixar muito bem com o conteúdo do nosso vídeo, porque você sabe que a mídia há muitos anos, há muitas décadas, ela vem fazendo mais e mais filmes de zumbi. E uma coisa interessante é que depois dos anos 80, o lado espiritual da coisa foi tirado e passou a ser uma coisa mais científica, uma coisa mais real e mais passível de acontecer. Antigamente as histórias dos filmes, até clipes de música como aquele de Michael Jackson, era uma coisa como uma maldição, um cemitério maldito, e aí os mortos lotavam o inferno e começavam a aparecer. Eram como se fossem espíritos voltando para o seu corpo apodrecido. A ideia era essa antiga. Mas depois foi modernizando, o Resident foi um dos grandes propulsores disso, Resident Evil, esse game. E ele já traz uma versão mais científica da coisa. Mais ou menos uma ideia de como isso seria possível ser feito na realidade. A história desse game é até maior e melhor do que o próprio game. Porque se trata de uma empresa, a Umbrella Corporation, que desenvolve armas biológicas. E essa empresa fictícia, fictícia entre aspas, porque já até encontramos, o símbolo dela em um país aí, que eu não vou dizer que é a China para não ter problema, mas nós mostramos que só mudaram a cor, e que não é nem que mudaram a cor. Tá aparecendo o símbolo lá do laboratório, que faz justamente esse tipo de pesquisa, com as cores negativas, mas eu nem vou entrar nesse assunto para a gente não ter problema. O fato é que as histórias hoje contam uma versão onde empresas desenvolvem um tipo de vírus e isso é capaz de ressuscitar uma parte do que aquele corpo já foi. Não consegue trazer a sua consciência, mas traz a parte motora do corpo de volta à vida. Esses zumbis que você vê em Resident é como se fossem os primeiros prototipos. E eles vão melhorando as experiências, melhorando, reforçando o corpo humano, até criar outros inimigos bem mais fortes, como o famoso Link, o Lambão, que eu chamo carinhosamente, o Mr. X, o próprio Nemesis no Resident 3 e etc, etc. E é nessa hora que dá medo você ser desperto, porque a gente sabe que todas essas coisas, quando começam a ser faladas e quando os roteiros são tão bem trabalhados assim, é porque o sistema já está afim de que você acostume com esse tipo de ideia. Você vê, por exemplo, mesmo, só para você ter uma noção disso. Se você pegar agora um game como Street Fighter V, você vai ver várias personagens lá. A R-Mika, a Chun-Li, Sakura e etc. Uma porrada de menina nova. E elas lutam de igual com os homens. No game ninguém acha isso estranho, mas começaram a encher de mulher ali para justamente acabar com o gênero. Você vê hoje no UFC as meninas sendo maltratadas por homens que se dizem se sentir mulheres, mesmo tendo toda a vantagem do corpo, tendo pulmão maior, coração maior, e eles vão lá, descem o sarrafo nas meninas. É um verdadeiro massacre. E tudo isso foi acostumado aos olhos do público através dessas coisas, da ficção. Então, quem está desperto quando vê esse tipo de enredo tão bem amarrado, tão científico, sente um calafrios, porque sabe que no fundo, isso, mais cedo ou mais tarde, será feito na realidade. E aqui, a matéria do nosso querido irmão, que inclusive já estava impaciente por eu não ter feito o vídeo, o V Nascimento. Muito obrigado, meu caro irmão, em nome de toda a família. Sua dica é muito valiosa. E a dica dele diz o seguinte: canadenses investigam um problema neurológico misterioso que afetou 43 pessoas. A matéria é muito recente, está na UOL, de 31/3/2021. E ela continua dizendo: cientistas canadenses investigam a possibilidade do surgimento de um novo problema neurológico após o aparecimento de 43 casos de pacientes com os mesmos sintomas, envolvendo perda de memória, alucinações e atrofia muscular. Então, meu irmão, só aqui, esse pequeno trecho aqui que a gente leu já é problemático, porque a pessoa tendo alucinações, tendo perda de memória e atrofia muscular, ela tá literalmente andando como zumbi, se comportando como zumbi. Se você não prestou atenção, é exatamente isso que quer dizer. Perda de memória, olha só. A pessoa não lembra quem está ali ao redor dela. Ela está tendo alucinações. Ela pode imaginar que está numa situação de perigo e ficar super agressiva. Alucinações. E atrofia muscular, que faz o zumbi andar todo tortinho, como aí no game. Você vê que eles têm uma dificuldade para andar. Então, meu irmão, veja que já são 43 casos. A elite não brinca em serviço. As pessoas gostam de dar risadinhas quando a gente faz essa comparação com a ficção. Esses caras são loucos, mas é justamente os loucos que estão acertando um após o outro. Você só vê os intelectuais, dizer isso aqui é a salvação, esse outro, errando ano após ano. Mas por serem realistas, não é assim que dizem, não, os caras são realistas, tem um pé no chão, não viajam. Vocês viajam demais e os viajantes estão só acertando.
Olha que coisa interessante. Segundo o The Guardian, políticos da província de New Brunswick, Canadá, onde as suspeitas surgiram, cobram a comunidade científica por novas respostas. Especialistas, porém, dizem que há ainda mais dúvidas do que respostas sobre os casos e pediram para que as pessoas não se assustem. As suspeitas eram analisadas pela equipe de médicos há anos, mas um memorado vazado pela Agência de Saúde da província fez com que o caso se tornasse público. Então veja, meus irmãos, quantas mazelas já vem acontecendo, ou seja, já vem sendo elaboradas há anos e a gente não fica sabendo. Porque esse tipo de coisa aparece mesmo na natureza, cadê as provas disso? E por que esconder da humanidade? Fica aí a pergunta. Os sintomas levaram à comparação com a CJD. Vou colocar o nome aí certinho para você ver. Um problema raro e fatal que desenvolve danos em proteínas mal formadas, também conhecida como prions. Estamos colaborando com diferentes grupos e especialistas nacionais. No entanto, nenhuma causa clara foi identificada neste momento, aponta o documento vazado. No entanto, a CJD foi descartada pelos médicos após triagens realizadas com os pacientes e afastou a possibilidade de um diagnóstico para os casos dos novos problemas estudados. Não temos evidências que sugiram que seja um problema de prion, assumiu o Dr. Ali Marreiro, o neurologista que liderou a investigação na província. Por conta da seriedade do caso, os casos foram levados a níveis federais, o que deve ajudar na evolução dos estudos. O atraso do laudo deixa dúvidas se os pacientes possuem doenças cerebrais raras, mas tratáveis, ou de fato um problema desconhecido. De acordo com o The Guardian, entre 2015 e 2019, 12 casos foram registrados. Em 2020, mais 24. Então vê só, família, que 2020 é o ano dos problemas, né? Foi o ano dos problemas, onde apareceu essas mazelas que a gente enfrenta no momento. No finalzinho de 2019 já tinha começado, mas o mundo todo começou a sofrer mesmo em 2020. E é estranho isso, porque ou é o ano do Armagedon mesmo, o ano do Apocalipse, ou existe uma força muito grande trabalhando para que isso aconteça. Em 4 anos, tem 12 casos. E em 2020, 24 casos e ninguém acha estranho. Sabe, irmão, é o que eu pergunto a vocês, por que esse trabalho que a gente faz aqui a mídia não faz? Quem paga para que não seja feito? Porque eu tenho certeza que é um assunto interessantíssimo para você que está vendo. Porque do jeito que as coisas andam, isso tem grande chance de estar na nossa porta no próximo ano, no próximo mês, no próximo dia, quem sabe? Olha a continuação. Além disso, acredita-se que pelo menos 5 pessoas que apresentavam sintomas perderam a vida sem uma definição exata do motivo. O ano em que os outros 2 casos foram descobertos não foi divulgado. Não vimos nos últimos 20 anos um grupo de problemas neurológicos resistentes aos diagnósticos como esta, conta Michael Coulthard, chefe da rede de vigilância CJD do Canadá. Então você vê, são pessoas importantes. Isso aqui só dá mais, né? Só dá mais razão ao Titio Bill, que dizia que isso iria começar a aparecer. Agora, já disse, ou as pessoas acreditam cegamente que ele é um novo profeta mandado pelo Criador, né? Para fazer as profecias e acertar, ou o cara deveria ser investigado, porque ele não erra uma. As coisas realmente estão se intensificando e vai fazer com que o mundo, né, tenha que seguir ao pé da letra a ideia dele. E quem está desperto sabe, a ideia do Tio Bill criando isso é para criar leis e regras para o mundo todo, criar uma organização que vai ter jurisdição sobre o mundo inteiro. É o começo do governo mundial supremo. Estará acima das nações. E o motivo disso ser criado você está vendo aqui. Entende, meus irmãos? Esse é um vídeo para despertar. Entre os sintomas relatados nas primeiras semanas estão mudanças bruscas de comportamento, dores e espasmos. Todos poderiam levar aos casos de DP ou ansiedade, mas entre 18 e 36 meses os sintomas evoluem. A partir desse tempo, pacientes começaram a relatar alucinações, incluindo a sensação de insetos rastejando sobre a pele. Então, olha só que o negócio é complicado, família. Não sabemos o que está causando isso, diz Marreiro. No momento, só temos mais pacientes parecendo ter essa síndrome, diz ele. Segundo Valéria, sim, ela é pesquisadora de problemas neurodegenerativos da Universidade de Alberta. O atraso em diagnosticar problemas como esse, que segundo ela, é um problema recorrente da medicina, pode implicar em incertezas quanto aos resultados. O paciente de alguma forma se recupera. Você sai sem saber o que eles realmente tinham. Disse sim, vemos síndromes neurológicas estranhas de vez em quando. Às vezes nós os descobrimos, às vezes não. É engraçado que aqui ela fala, né, que às vezes aparece problema diferentinhos, mas em 43 pessoas, 24 só no ano de 2020. Pois é, meus irmãos.
É isso aqui que você tem que encarar como normal, né? Do contrário, você é um problemático, do contrário, você é um paranoico. Agora, meu irmão, você que tá desperto, você que já acompanha esse tipo de conteúdo, que você tá realmente raciocinando em cima de cada notícia e não simplesmente repete o raciocínio da mídia, que o problema da mídia é isso. Ela noticia como agora, né? Se ela não tivesse noticiado, a UOL não tivesse feito essa matéria, eu não teria visto. Nem o nosso irmão que mandou. Mas eles noticiam, agora passam como uma coisa mais natural do mundo. No finalzinho eles dão ali aquele checkmate que é pra pessoa descartar qualquer tipo de preocupação ou de cobrança que ela faça às autoridades, né, porventura queira fazer. Ela já descarta ali, não, mas é normal encontrar esses problemas neurológicos estranhos. É normal em tantas pessoas ao mesmo tempo? Será que ela tem casos para mostrar assim? É claro que não. Então, meu irmão, quando você vê essas histórias tão bem elaboradas como a do Resident Evil, The Walking Dead e outras, que você vê as explicações científicas ali, né? O Walking mesmo mostra lá até como é que o mal, né, tá lá assolando aquela realidade, como ela se desenvolve no corpo, no cérebro, vivendo apenas a parte motora do cérebro e do corpo, deixando o raciocínio, lembranças e tudo adormecido. E aí tem aqueles zumbis lá, devoradores. E aí você soma isso, aquelas pedras guias da Geórgia, vê o tempo todo a elite global fazer propagandas e dizer, olha, o mundo precisa ser autossustentável. Quando eles dizem que o mundo precisa ser autossustentável, eles precisam dizer o que está escrito lá nas pedras da Geórgia. Manter a população pequena, baixa. Por quê? Porque ela sendo pequena, é mais fácil controlar. É mais fácil você colocar regra e doutrinar aquela pequena quantidade de pessoas. Já que hoje, com a inteligência artificial chegando aí, com a evolução das máquinas, não é mais necessário esse tanto de gente para desenvolver as cidades. Porque antes precisava da mão de obra das pessoas. Anos 70, anos 60. Mas à medida que a indústria avança na tecnologia, você tem máquinas fazendo um trabalho de 10, 20, 50, 100 pessoas. Então, se as máquinas assumem essas profissões, eu disse isso para vocês em outros vídeos. Família, se os governos estivessem realmente interessados em proteger o povo e representar, cada empresa que resolvesse usar esse tipo de máquina, ela deveria ser taxada em muito mais vezes. E o governo deixar bem claro, olha, você vai tirar um emprego aí de 500 mil funcionários na sua empresa, tudo bem, eu vou ter que arcar com essa despesa agora. Então, você pode usar a sua máquina, não vou limitar que você use a máquina. Mas aí, enquanto o imposto para aquela empresa ali é 100 mil reais ao ano, para a tua vai ser 2 milhões. Porque você está usando a máquina, está poupando, ter estresse com o ser humano e tal. Pois bem, tem que pagar por isso. Não é assim que o sistema capitalista selvagem quer? Tudo tem que pagar, então beleza, eu concordo. Mas aí começa por eles, vão economizar farda, treinamento, estresse, 13º, erros humanos. Vai usar a máquina? Então paga por esse luxo aí. Só que essas empresas financiam os nossos políticos. E é claro que eles não vão ser contra quem paga a eles. E aí, essas pessoas sendo um estorvo tanto para as empresas quanto para os governantes, o que é que você acha que vai acontecer com elas? É bom você dar uma olhada, uma boa olhada nesse game, porque é isso aí que provavelmente será a realidade do mundo em pouco tempo. Enfim, meus irmãos, eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço e seguimos juntos, meus irmãos. Sempre encarando o sobrenatural.